gente, meu nome é Viviane Fé e eu sou autora da Caçadora, que eu vou falar sobre ela hoje. Como é que surgiu a ideia da Caçadora, como é que eu planejei, como é que eu publiquei. A história da Caçadora, na verdade, ela começou numa roda de amigos. Eu tava numa loja que vendia quadrinhos e tal. Alguém já viu Big Bang Theory, né? Aquelas lojas que eles se encontram e tal, mais ou menos isso daí. E as pessoas estavam conversando sobre Crepúsculo, que tinha acabado de sair na época, e reclamando. Uns falavam bem, outros falavam mal. Aí uns falavam assim, é um absurdo que os vampiros sejam românticos. É um absurdo que eles brilhem no sol. E assim, eu fiquei ouvindo aquelas coisas e pensei comigo assim, por que eles não podem ser românticos? É o nosso processo de criação, ela quis criar vampiros românticos. E se eu criar vampiros engraçados? E eu fui pra casa pensando nisso. Então eu tava tomando banho, e foi aí que o Zack surgiu. O Zack, aqui ó. Foi exatamente assim na minha mente que ele surgiu. Ele surgiu com o nome, com a aparência e com a maneira de fazer, de falar, de agir. E ele surgiu primeiro no banho, eu ri, pensei, que engraçado, esse é um personagem engraçado. E eu comecei a pensar em várias cenas com ele, né? E aí de repente me surgiu a Jéssica. A Jéssica não tinha nome de Jéssica ainda na hora, né? Eu não sabia o nome dela, mas eu já sabia como ela ia ser, que ela ia ser ruiva, que ela ia ser superficial, que ela ia ser, sabe, zoada. E aí eu criei, começou a história vir na minha cabeça, mas eu não dei atenção pra ela. Falei, não, legal a história, mas não tô no momento, acabei de lançar o Quem Precisa de Heróis, agora não é o momento pra isso. Só que eu passei o dia inteiro pensando na Caçadora, eu não conseguia tirar a Caçadora da minha cabeça. E aí, tanto é que às vezes eu entrava na cozinha achando que eu tava entrando no banheiro, eu ia pro quarto sem saber o que eu tava fazendo, e eu falei, não adianta, eu vou ter que escrever. Aí eu sentei, comecei a elaborar o roteiro da história, e veio muito fácil, veio fluindo muito fácil. Eu comecei a escrever as cenas, antes que eu esquecesse, comecei a escrever as cenas que eu queria que acontecesse. Muita gente acha que, na verdade, a Jéssica sou eu, mas a Camila, do Leitora Compulsiva, percebeu que, na verdade, eu sou o Zack, porque eu sou zoada. E eu zoaria a Jéssica com certeza. E depois que eu comecei a escrever, eu criei um blog, né? E comecei a colocar contos da Caçadora lá, junto com os quadrinhos, com as tirinhas. E começou a fazer muito sucesso. E nessa época, as pessoas, elas fizeram um abaixo-assinado para publicar a Caçadora e mandaram para muitas editoras. Algumas editoras me responderam muito malcriadamente, reclamando, dizendo para eu parar de mandar aqueles e-mails, e eu falei, então sou eu que estou mandando, você me desculpe, é só ignorar. Mas teve uma editora que se interessou e ele publicou a Caçadora tradicionalmente. Depois, mais pra frente, eu mudei de editora e mudei mais uma vez. Hoje a editora tá na Draco, na editora Draco, que ela publica livros de fantasia. E depois que eu publiquei a Caçadora, eu também publiquei a Rainha Sombria, um conto no livro de magos, criei vários outros livros, né, porque eu acho que eu me empolguei. E uma das coisas que me fazem muito bem com a Caçadora são receber os e-mails dos meus leitores, das minhas fãs. E teve um e-mail que me deixou muito tocada, inclusive eu até chorei na época, foi fofo. Foi uma menina que ela escreveu um e-mail enorme pra mim, dizendo o quanto a Caçadora ajudou ela a sair da depressão. Que ela estava passando por uma depressão, por um momento muito difícil, e que sempre que ela lia a Caçadora, ela se sentia bem. Aquilo mexeu muito comigo, e aí eu vi que eu queria escrever mais e mais ainda por causa daquilo. Uma situação também que eu achei que mexeu comigo foi engraçada, que eu tava na Bienal, aí chegou uma senhora e falou pra mim assim, peraí, você é a Viviane Fé? Eu falei, sou. Você que escreveu a Caçadora? Eu pensei que fosse estrangeira. Eu falei, não, sou eu. Aí ela falou, então não sai daqui, fica aqui só um minutinho. Aí ela pegou o celular e falou assim, minha filha, vem aqui agora. Eu encontrei a autora do nosso livro favorito. Aí ela desligou e falou, ela vai estar aqui em segundos, só um minutinho. Aí de repente veio uma garota esbaforida, toda suada, correndo, cadê ela, cadê ela? Aí a mãe falou, ela está aqui. Aí ela me abraçou e aí elas me contaram, ela estava cercada de amigas, e a mãe e ela me contando que elas estavam lendo o livro ao mesmo tempo, então elas tinham 2 livros.
E aí uma tava na cozinha, a outra tava lá no quarto, e aí de repente alguém começava a rir, tipo a mãe começava a rir na cozinha, aí ela gritava lá do quarto, em que parte que você tá? Aí a mãe, eu tô na parte do porteiro. Aí a menina falou, já passei nessa parte aí, você precisa ver na hora que você chega no próximo capítulo. E elas me contavam as cenas como se eu já não conhecesse. Mas eu fiquei tão feliz com aquilo. E aí a mãe no final pegou e comprou livro para todas as amigas da filha. E eu nunca esqueci isso. Se vocês estiverem vendo esse vídeo, foi a coisa mais fofa que vocês fizeram. E eu não esqueço, eu fico muito feliz, porque isso anima um escritor, isso anima a gente a escrever mais livros. E outra coisa também, que uma vez, eu não sei se foi a Lyoko que me contou, uma das minhas fãs, que ela me contou que uma leitora da Caçadora, ela estava andando na rua e ela foi assaltada. E na hora que ela foi assaltada, ela deu um maior grito. E ela lembrou de uma cena da Caçadora, que a Jéssica, ela cria superpoderes, mas ela cria superpoderes muito bestas. Então, um dos superpoderes que ela tem, a Caçadora, é que ela dá gritos que deixam os vampiros surdos. Que ela deixa todo mundo surdo e aí ela sai correndo e ela foge. E nessa hora que ela deu um maior grito, que ela sentiu que ela deu um gritão, ela começou a rir. Ela começou a rir muito, porque ela lembrou dessa cena. E o bandido não sabia o que fazer, achou aquilo estranho. Nossa, isso podia ter sido perigoso. O bandido não sabia o que fazer, achou aquilo estranho, pegou o celular dela e saiu correndo. E ela disse que ela ficou rindo no meio da rua, e ninguém sabendo, e rindo e chorando, porque ela passou um momento nervoso. Mas ela disse que a Caçadora ajudou ela a passar por esse momento de pânico, porque ela ficou com medo de entrar em pânico, né? E ela só começou a rir. E isso me deixou muito feliz, né? Eu ajudei alguém, eu espero ainda bem que não aconteceu nada, mas enfim. Então, se você tiver alguma história engraçada sobre a Caçadora, que aconteceu com você ou que mexeu com você, seria muito bom se vocês deixassem o comentário aqui para eu ler, para eu saber que eu tô mexendo com as pessoas, que eu tô fazendo coisas boas, né? Porque um autor precisa disso. Então, se você gosta de um autor, diz pra ele que o livro dele mexe com ele, que deixou ele feliz, porque isso faz a gente se sentir realizado. Faz qualquer pessoa se sentir realizada, né? Então é isso, gente. Se você curte, por favor, curta esse vídeo, se inscreva, que eu vou dar muitas dicas sobre escrita, sobre desenho, tudo que eu puder. E é isso. Se você tiver alguma coisa pra me falar sobre a Caçadora ou alguma coisa engraçada que aconteceu, por favor, deixe seu comentário aqui. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Beijinhos.